Eu começo com uma pergunta falando de saúde ou da falta dela. Eu tenho dito, pré-candidata, que nós temos em Imperatriz duas saúdes. Aquela da televisão, onde mostra que a saúde está às mil maravilhas, e a saúde real, aquela que falta medicamentos dos postos e hospitais, aquela que falta materiais cirúrgicos. Como agora, por exemplo, a maioria dos postos de saúde de Imperatriz não tem máscara e álcool gel. A máscara que tem é aquela cirúrgica, não a N95, que é aquela própria para os profissionais de saúde. Eu faço uma pergunta à senhora, como magistrada aposentada e com profundo conhecimento no nosso ordenamento jurídico, como membro do Conselho Municipal de Saúde, que analisa e tem votado, tem aprovado as contas do prefeito. Quantas denúncias a senhora já fez na justiça da nossa saúde? Denúncias? Bom, eu pertenço ao Conselho Municipal de Saúde. Além disso, eu venho estudando o SUS há mais de 30 anos para entender por que, sendo ele o melhor sistema de saúde do mundo, não funciona direito. E eu tenho, então, estudado a legislação e realmente tenho conhecimento das questões de saúde em Imperatriz. Fazendo parte do conselho, o que a gente observa lá dentro é que a maioria dos conselheiros sempre vota a favor das contas do prefeito, mesmo que eles não estejam entendendo nada, mas já vai para a sessão com aquela predisposição de aprovar. A gente não entende as razões, alguns são funcionários ou têm parentes funcionários da prefeitura ou alguma razão. O fato é que eles vivem aprovando essas contas que a gente olha ou não entende porque elas são muito complexas. Dessa última vez que ele mandou o relatório do terceiro quadrimestre da saúde de 2019, a gente viu que as contas, por exemplo, no ano passado, o prefeito e o seu secretário de saúde receberam 364 milhões de reais, que dá uma média de 30 milhões por mês, e você observa que naquele hospital falta tudo o que o Rui falou ali, inclusive até comida. Pacientes têm me dito que têm dormido com fome porque tem noite que não tem jantar no hospital. Ali não tem lençol para os colchões, não tem cadeiras. Não é bom nem a gente falar, ocupar o tempo falando das coisas, dos problemas da saúde, porque eu também quero um tempo para mostrar que eu tenho soluções para os problemas da saúde em Imperatriz no meu projeto. Mas como cidadã, como magistrada e como membro do Conselho Municipal de Saúde, a senhora já denunciou os desmandos cometidos nessa administração? Já, eu sempre denuncio. Eu denuncio para o promotor da saúde e pela primeira vez eu fiz uma denúncia para o DenaSUS e o Ministério Público Federal, porque antes eu só denunciava para o promotor estadual, e agora eu denunciei para o DenaSUS e também para o Ministério Público Federal sobre as manipulações que ocorreram dentro do Conselho na votação do relatório, porque nós, pela primeira vez, em 2 anos e meio que eu sou conselheira, nós conseguimos rejeitar um relatório do prefeito, rejeitar as contas do prefeito do último quadrimestre do ano passado, por 7-6 votos. O pessoal imediatamente exigiu que a presidente votasse, aí ela votou e empatou, o que é uma coisa absurda, porque voto de presidente é exatamente para desempatar, e ela votou para empatar, ficou 7-7. Eles convocaram nova reunião e eu não pude participar dessa, não sei como é que ficou, mas certamente deve ter aprovado, porque lá é tudo assim arranjado, né? Boa noite, Marcos. Boa noite à pré-candidata doutora Graça, também aos colegas. E a minha pergunta é a seguinte: Imperatriz tem sofrido nos últimos 30 anos com os últimos administradores, em sua maioria,
Inclusive teve um deles que é um grande empresário no ramo varejista, Imperatriz, que tem lojas no Norte e Nordeste, mas deixou a desejar no quesito governabilidade de Imperatriz. E a pergunta qual a qualificação que a senhora tem para governar Imperatriz? Eu digo que a melhor área de conhecimento para uma pessoa que deseja administrar uma cidade é o direito. E eu sou uma juíza com experiência de 15 anos de magistratura, conheço as leis, conheço o sistema de justiça, tenho segurança no que faço. Administrar uma cidade é praticamente obedecer às leis que determinam o que se deve fazer em todas as áreas. Nós no Brasil temos uma legislação muito boa e essa legislação determina, orienta, manda fazer. O que tem acontecido de ruim na cidade é porque os prefeitos não têm obedecido essas leis. Além de ser da área do direito e ter conhecimento da sociedade e da justiça, eu me interesso, eu estou sempre envolvida, William, em questões de interesse da comunidade. É na educação, é na saúde, é na segurança pública, no sistema penitenciário. Gostaria só de aproveitar para dizer, eu sou responsável pela construção daquela penitenciária do Itamaguará, eu fiz o projeto, comprei o terreno e fiz o convênio, fui em Brasília 3 vezes para conseguir aquele convênio, porque quando eu me aposentei fui trabalhar com o governo Jackson. E o secretário de Segurança, Raimundo Coutrinho, em 10 anos, não fez uma unidade de prisional Imperatriz, e eu consegui, no ano e meio, fazer uma unidade com 210 vagas, aquela obra totalmente minha, e outras questões que eu participei na cidade. Então, eu estou muito preparada, porque eu entendo das áreas principais, e eu tenho uma característica. Eu sei liderar, eu sei escolher pessoas competentes, a minha administração vai ser técnica, eu não vou colocar em secretarias pessoas só porque me ajudaram na campanha, andaram levantando bandeira, só por isso, sem capacidade, sem competência nenhuma, não vou fazer isso. Eu tenho um grupo de técnicos que está comigo nessa campanha, e eu tenho um grupo de técnicos que estão comigo nessa campanha, composta de engenheiros, de advogados, de empresários, e que estão me dando esse suporte, e eu vou escolher outras pessoas igualmente competentes para me ajudar na administração. Você, sucinto, o Rui citou que Imperatriz trabalha com 2 modalidades de saúde, uma da TV, uma da realidade. Eu vou acrescentar uma terceira, que aliás não é minha iniciativa, foi o doutor Joaquim, da Vara da Fazenda Pública, que fez esse pronunciamento com a preocupação da judicialização da saúde. Imperatriz, desde Ministério Público, desde de ações para atendimento a pessoas, a criança e adolescente, entre outras, passam pelo crivo da judicialização. Como você é do ramo do direito, qual é a luz que você vai apresentar para a comunidade de Imperatriz nesse aspecto? Eu fui juiz aqui durante 10 anos e mandei prender secretário de saúde porque não cumpriam a ordem judicial de internação de pessoas ou de fornecimento de medicamento. Eu sei quanto custa essa questão da judicialização da saúde, de você ter a necessidade de um tratamento e ter que entrar na justiça, e muitas vezes a pessoa morre por causa disso. É só, para resolver essa questão, é só o administrador fazer o seu trabalho de forma competente, né, eficiente, eficaz e efetiva. Estar dentro dos problemas, estar acompanhando a solução deles, o que a gente não tem visto nesses prefeitos que passaram. As pessoas são muito desligadas, não têm compromisso, ficam dando explicações. Eu me lembro que tinha um prefeito aí que vivia explicando que a saúde não funciona por causa dos pacientes de outros municípios. Mentira! Os pacientes de qualquer município, o SUS paga todos os tratamentos de todas as pessoas que comparecem a postos de saúde e a hospitais, sejam elas de onde for. O sistema é universal, então não é por aí. O que falta em Imperatriz é hospital, é leito com suficiência, UTIs,
é o serviço pessoal, que é por isso que não dão conta, até hoje não deram conta do serviço. Uma cidade com essa idade, esses 3 últimos prefeitos não construíram um hospital. Nós temos aquele ali que é alugado, caindo aos pedaços e que não atende na quantidade de leitos a demanda de Imperatriz e região. Porque Imperatriz, com a saúde hierarquizada, como é o caso do SUS, ela é de alta complexidade, é obrigação de Imperatriz atender esses pacientes dos outros municípios. E todo esse atendimento é pago, não é tirado do dinheiro de Imperatriz, não, é do SUS. Quando a senhora diz que o SUS é o maior programa de saúde do mundo, até porque os outros países não têm esse tipo de programa, né? E nós estamos vendo que o Brasil está próximo de um colapso por conta de uma pandemia, que é o coronavírus. Como encarar isso aí? E vocês que serão candidatos, como fazer uma campanha sem poder cumprimentar o eleitor? E por isso é que já está se começando a falar que a eleição pode ser adiada. Como é que a senhora pretende chegar aí até os eleitores diante de toda essa situação, desse quadro que o prefeito Madeira disse ontem, que pode até construir um hospital de 500 leitos, que o problema vai continuar? Primeiro, eu quero me solidarizar com o povo de Imperatriz e do Brasil por essa situação que a gente está vivendo de apreensão em face dessa chamada pandemia do coronavírus. Dizer que nós estamos enfrentando um momento difícil, mas, respondendo a sua pergunta, a gente espera que no mês de outubro ou em agosto, quando começa a campanha eleitoral, que esse surto tenha passado, porque na China, onde começou e teve aquele pico de casos, já está regredindo. Então, eu imagino que isso não vai durar, nenhuma epidemia ou pandemia durou tanto tempo, e nós ainda estamos a 6 meses das eleições. Eu, por exemplo, nesses dias agora, eu estou em quarentena, eu saí para vir aqui porque as minhas filhas me trancaram em casa, me proibiram de sair. E a gente está esperando durante 40 dias que essa situação já melhore e na campanha eleitoral isso já esteja resolvido. Um setor, pré-candidata, que gera muito empregos diretos e indiretos são os shows. Existe uma lei que partiu da senhora, doutora Graça, que limitou para 2 da manhã, fazendo com que esse mercado tenha uma perca e limitação de ganhos para todos do setor, desde o ambulante, mototáxi, taxistas e motoristas de aplicativos e também donos de casas de shows e etc. Seria mais fácil fiscalizar com blitz da lei seca para diminuir acidentes do que querer limitar um setor da economia que gera tanto emprego no município. O que a senhora pensa sobre isso hoje, como pré-candidata? Quero dizer o seguinte, esta lei, ela foi criada no ano de 2004, depois que uma lei semelhante a ela foi editada no município de Diadema, São Paulo, e reduziu em cerca de 70% a criminalidade lá, que era altíssima, ficou reduzida nesse percentual. Os prefeitos lá sempre mediam, e a segurança pública em Diadema media a redução da criminalidade, e nós, seguindo essa mesma linha, na época que a criminalidade estava muito alta, que estavam ocorrendo muitos casos de crimes no trânsito, de embriaguez ao volante, inclusive morreu um médico na época, muito conhecido aqui, Dr. Milton Lopes. Quando fazia a sua caminhada matinal, veio um rapaz que tinha passado a noite na beira-rio, amanheceu o dia bebendo, saiu naquele carro e matou. E não foi só aquela morte do Dr. Milton, que era conhecido, outras pessoas foram atropeladas e mortas por motoristas embriagados. E a lei veio dar uma minorada nessa situação. Ela foi uma coisa muito boa. E essa história de dizer que lei tirou emprego, francamente, eu não acredito nela pelo seguinte: eu tenho conversado com donos, com funcionários de restaurantes e bares, e eles dizem que depois das 2, os fregueses não consomem mais. Eles ficam só fazendo barulho
bebericando aquelas bebidas alcoólicas, mas param de consumir e eles são obrigados a ficar ali morrendo de sono e não podem fazer outra coisa no dia seguinte. Eu tenho sido cumprimentada por muitas pessoas que trabalham à noite falando isso. Portanto, eu vejo que a lei no seu tempo foi muito boa e hoje eu pergunto, gente, está havendo fiscalização, está havendo fechamento de bares? E eles dizem que não está havendo. For eleita, vai continuar defendendo essa lei de fechar 2 da manhã? A situação de Imperatriz deu uma melhorada na questão da segurança pública. Tem mais policiais nas ruas e tem mais, enfim, tem mais segurança. E essa questão agora é uma questão de responsabilidade da Câmara Municipal e da sociedade. Eu fiz a minha parte numa época que já tem quanto tempo? Ela tem uns 12 anos ou 15. E agora a bola fica com a sociedade, ela que decide. Eu chamo Jorge Ramalho, gostaria de saber o porquê da nossa cidade estar passando por todo esse caos, sendo que o orçamento anual de Imperatriz chega a quase R$1 bilhão. Ruas sem nenhuma condição, infraestrutura precária, saneamento básico. A senhora prefeita se compromete em cuidar de Imperatriz com zelo? Me comprometo a cuidar de Imperatriz como eu sempre cuidei de tudo aquilo que eu me propus fazer. Eu sou uma pessoa que sempre procura fazer aquelas coisas da sua responsabilidade da melhor maneira, da melhor qualidade, com toda a dedicação, com todo o afinco. E eu quero dizer que realmente Imperatriz é uma cidade bem localizada, ela está no cruzamento das 2 maiores vias de transporte do Brasil, que é a BR-010 e a Ferrovia Norte-Sul, o 6º maior rio do Brasil, o Tocantins, um linhão da Eletronorte e um aeroporto de porte médio. Ela é uma cidade que é polo estudantil, industrial, comercial, de serviços. Ela vende bens de primeira necessidade e outros bens no raio de cidades que fica a uns 300 quilômetros. Ela tem uma atividade econômica sólida, que é a pecuária, a produção de papel e celulose e o couro, e ela realmente não tem razão nenhuma para estar na situação de caos, como o telespectador falou, e ela está assim porque ela foi muito mal gerida durante os 30 anos aí que se passaram. Foi gerida por pessoas que não tinham o compromisso e o amor pela cidade. Eu não sei se dá tempo para acrescentar uma coisa, que apesar de Imperatriz ser tudo isso, tá, com toda essa situação, com esse orçamento de quase R$1 bilhão, ela hoje é uma cidade pobre, que não tem bens, não tem prédios, não tem carros, não tem nada. Acho que é por isso que o pessoal chama a prefeitura de viúva. E, paradoxalmente, os prefeitos que governaram a cidade estão milionários. Nós temos um que tem aí dezenas de lojas, dezenas de fazendas, aeroporto, avião, e entrou médio, entrou pobre, ou numa situação média. Temos outro que supostamente possui um hospital em Fortaleza de 5 andares, prédios de apartamento de 15, 18 andares na cidade, e o atual já se diz muita coisa que também já estaria rico por uma série de razões. Pré-candidata, no final do ano, mais precisamente no mês de dezembro, foi aprovada uma lei na Câmara de iniciativa do Executivo, criando o cargo de gestor escolar. Isso nada mais foi do que uma manobra. Ele alterou o nome de diretor escolar para gestor escolar, que era exatamente para criar uma gorda gratificação, que dependendo do número de alunos em sala de aula, ela pode chegar a R$ 3.900. Com isso, ele conseguiu puxar os diretores para apoiá-lo e conseguiu distanciar os diretores dos professores. Então, hoje, os professores, nas suas lutas diárias, como, por exemplo, agora, que eles estão querendo receber a
parte que lhes cabem referente ao dinheiro dos precatórios do Fundef, eles não estão tendo o apoio dos diretores. Porque R$ 3.900, pré-candidato, dá o dobro do salário básico que eles recebem. E essa gratificação, ela não anula as que eles já recebiam. Ela apenas incorporou ao salário deles. Então tem diretor hoje que está recebendo mais do que o dobro que recebia antes. Eu pergunto à senhora acredita que esse tipo de atitude melhora a qualidade do nosso ensino? Veja bem, a gestão não está exercendo o seu papel de forma compatível com o artigo 37 da Constituição, que determina que o administrador público tem que fazer uma administração impessoal, no interesse público, isenta de manipulações. E o que a gente viu, no caso que você falou, é uma ação para beneficiar a pessoa do prefeito, ou seja, para continuar a ter lá os seus eleitores, as pessoas que o apoiam, contra a classe dos professores, né, dividindo a classe dos professores em benefício pessoal do gestor. Isso é ilegal, imoral e terrível. Só para complementar, essa lei não traz um centavo para os professores, viu? Só para os diretores. E quanto os nossos professores, que são as pessoas que estão enfrentando a dificuldade da sala de aula, que são responsáveis pela formação das futuras gerações da nossa cidade de Imperatriz, não têm o reajuste merecido, ficaram fora ou pelo menos o prefeito está manipulando essa questão aí dos precatórios do Fundef. Os professores que têm esse trabalho, como eu já disse, eles ficam fora, recebendo um salário baixo, que não compensa pelo trabalho que eles fazem e que resultam na má qualidade do ensino, porque ninguém consegue trabalhar quando a sua remuneração e as suas condições de trabalho, que a gente sabe que a sala de aula é tremendamente difícil por causa do calor, da ventilação. As nossas escolas são alugadas, a maioria das escolas em Imperatriz são alugadas, eram casas que são coladas nas outras, não tem espaço para que as crianças façam exercícios e também de ventilação. Então são ambientes difíceis de se trabalhar e os nossos professores merecem ganhar o que eles têm direito em termos de salário. A minha pergunta ainda é pertinente em relação à educação, tema de educação. No dia 7 de janeiro, entrou em vigor uma lei municipal que obriga o executivo a fazer o repasse dos 60% do Fundef. E até o presente momento, dia 7 de março fez 60 dias que essa lei ela não é obedecida. A gente crê que o atual prefeito não vai fazer esse repasses, de certa forma, mas a senhora, como prefeita de Imperatriz, se a senhora assumisse o cargo, seja lá no 2021, a senhora obedecia essa lei, iria obedecer essa lei para fazer os repasses dos 60% dos professores do claro Fundef? Que iria. Eu sou uma pessoa que respeita a lei, gosta de pessoas, valoriza a educação. Eu acho, inclusive, que no Brasil deveria ser como é na Coreia do Sul, na Alemanha, em que o maior salário, o teto salarial do servidor público é o da educação. Os professores lá ganham melhor do que juiz de direito, do que promotores, delegados, policiais, enquanto aqui são essas pessoas que têm um salário maior, lá são os professores. E eu gostaria que no Brasil isso também acontecesse, porque é a melhor forma. Existem outras questões na educação, não é só apenas salário de professor, mas esse é o ponto crucial para que a educação tenha boas cabeças, porque quando o salário é alto, as melhores cabeças do país vão para aquela área e termina fazendo um trabalho muito bem feito e a gente ia ter aí uma educação de qualidade. Veja bem, a boa parte dos nossos jovens estão saindo da escola hoje sem saber ler e escrever.
e quando lê não entende o que leu. Sai sem treinar o pensamento, sem saber focar, desorientado na vida, não consegue exercitar um emprego, escolher o seu projeto de vida e executar as ações. Quando chega no emprego tem dificuldade para se adaptar e nós precisamos consertar isso muito urgentemente e um dos pontos fundamentais é o salário dos professores. Doutora, é simples aqui, já que o que se foi dito até aqui migrou para a questão de valores e outros assuntos, mas todos eles caminharam para a questão da narrativa que você fez aí, de quem enriqueceu ilícita ou ilicitamente. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você, na condição, uma vez eleita prefeita de Imperatriz, faria uma auditoria na situação da prefeitura? Eu fui eleita, eu vou fazer uma auditoria nos últimos 12 anos, abrangendo os mandatos dos últimos 3 prefeitos, para saber aonde que foram aplicados os bilhões de reais que entraram no cofre da prefeitura nesse período. Com certeza é a primeira ação que eu vou começar juntamente com as outras, porque a cidade está numa situação tal que precisa o próximo prefeito, primeiro, vai ter que obedecer o plano diretor, a lei de parcelamento e uso do solo urbano e a lei de resíduos sólidos. Os outros prefeitos nunca obedeceram essa lei e por isso fizeram obras aleatórias que não satisfazem as necessidades da população. Teve até esse aí que está fazendo um camelódromo, não é um camelódromo, um panelódromo, que vai cozinhar bucho de boi na praça, tirando a finalidade da praça e dando uma destinação diferente. Se ele obedecesse o plano diretor, que já está votado, ele não faria uma coisa dessas. A praça, ela tem uma finalidade histórica, não é para se cozinhar bucho de boi em cima dela, ainda mais em frente ao hospital, onde tem pacientes, onde nascem crianças. Aquilo ali é uma coisa aleatória, tremendamente prejudicial. Agora, por que faz? Porque vem lá do Piauí, não conhece a cidade, não tem nada a ver com a gente. Nós que crescemos aqui e amamos aquela praça, que eu vi aquela praça ali ainda quando nós tínhamos um aeroporto aqui pertinho, foi criada aquela praça, e a gente ficou sofrendo de ver um prefeito estranho da cidade chegar e acabar com a praça e fazer uma outra coisa, quando já existia as 4 Bocas, onde aquele pessoal está muito bem acomodado. É uma região que é histórica para esse tipo de finalidade. A invasão da praça, ela veio do ex-prefeito Davi Alves Silva, que construiu ali aquela chamada camelódromo, que era o local do camelódromo, com uma praça lá dentro, que passou a servir para outras coisas, e que os moradores reclamaram. E depois veio a construção do outro ex-prefeito do terminal. Na verdade, a praça já tinha acabado. Mas meu assunto, fugindo aqui da pauta do prefeito atual, partir para uma coisa mais do que a senhora defende também, que é a questão do meio ambiente. A construção ou construções indevidas ao lado dos 5 riachos que cortam a cidade, não seria aí o grande responsável ou irresponsabilidade por liberar essas construções que não tiveram uma fiscalização e que hoje a população sofre por isso? A sua pergunta vem atingir a questão das enchentes. Quais são as causas das grandes enchentes que a gente está tendo? É porque está chovendo demais? Não. Quando eu era criança, aqui era muito frio e as chuvas eram muito mais intensas do que são hoje. O problema são principalmente 3. As galerias que não foram feitas a contento, ao invés de colocar galerias daquelas que a gente anda por dentro, capaz de suportar o volume das águas, que aumentou em virtude da derrubada das matas, da retirada das matas, em virtude da hipermeabilização do solo pelas construções, a água que entrava para a terra, que caía antes e entrava no solo, hoje ela passa direto formando grandes volumes. Por isso que os prefeitos passados deveriam ter tido a visão de fazer galerias com diâmetro amplo,
que tivesse capacidade de suportar e de escoar esse volume de águas. A segunda causa das enchentes é essa que você falou, as construções irregulares que foram feitas nas margens dos riachos e que precisa ser resolvido. Não houve fiscalização, nunca um prefeito colocou um fiscal na rua para ver quem estava construindo em lugar inadequado, e a gente agora, o próximo prefeito vai ter que enfrentar esse problema. No meu caso, nós vamos fazer um planejamento para fazer condomínios de casas residenciais para retirar essas pessoas que estão em situação de risco nas margens dos 5 riachos, são 5, para mim que era Cacau, Bacuri, Santa Teresa e Capivara. Você está dizendo que tem um quinto. Que é o Riacho do Meio. Riacho do Meio. Então, aqui no Capivara, então, as pessoas fizeram, inclusive, um grande supermercado, construiu em cima do Santa Teresa, e aqui eu quero chamar a responsabilidade do CREA, porque essa questão das construções irregulares não é uma responsabilidade principal do prefeito, mas também é do CREA, é das outras instituições, é da maçonaria, é das Forças Armadas, é da polícia e é da população, gente. Olha, o leito de... todo o rio tem 2 leitos. Aquela parte mais profunda e uma que fica água no verão e aquela parte que a água passa no inverno. O ex-prefeito Hildon, que é candidato novamente, ele deixou pronto o PAC do Bacuri de baixo, como era chamado, que iria exatamente fazer e aproveitar, conforme essa ideia que a senhora falou, a construção de uma habitacional. É o recanto universitário, que seria todos os moradores do Riacho Bacuri, ao seu lado, transferido para lá. Aí eles entraram na justiça. A senhora não teme também que isso vai acontecer, que os moradores não vão querer sair de onde estão alegando que estão no centro da cidade, que por qualquer momento eles estão pertinho e acabe confundindo e complicando tudo, porque o PAC foi perdido. É tanto que tiveram que liberar o recanto universitário para outros moradores, porque ninguém quis sair das margens do Bacuri e agora está todo mundo sofrendo com a enchente do Bacuri. Gente, eu acho o seguinte, que se o conjunto habitacional for feito de forma correta, com casas que mesmo pequenas sejam confortáveis e que tenha toda uma infraestrutura de escolas, farmácias, supermercados, posto de saúde, as pessoas não vão querer sair de lá. O problema é que esses conjuntos que foram feitos até agora não tem nada disso. Por isso as pessoas não querem ir. Mas no meu caso, quando fizer um conjunto habitacional, e eu pretendo fazer inclusive para os servidores públicos, lá em São Luís existem conjuntos de apartamentos para servidores públicos. Eu quero aqui dizer que os nossos servidores públicos municipais terão moradia construídas pela prefeitura, e eu acho que o fato das pessoas não terem querido ir é exatamente a falta de infraestrutura no conjunto habitacional e não uma simples teimosia. Também tem o fato de que hoje elas estão sofrendo mais pela ação das enchentes. Então, vai ser fácil elas mesmas pedirem para sair de lá. Quem fala aí é o Ditola. Ditola é o vereador? Vereador de Imperatriz. Você, como integrante do Conselho Municipal de Saúde e uma pessoa que tem acesso às prestações de contas da saúde, você acha que a CPI da saúde tinha argumentos reais para chegar à cassação do prefeito Assis Ramos? Eu acho que tinha, porque pela visão que eu tenho da saúde, do serviço de saúde, porque como conselheira municipal, eu faço parte da PAS, que é a Programação Anual da Saúde. Então, a gente prepara no Conselho a PAS e manda para o secretário, e eles não executam nem 1/3 das ações que foram previstas. Ou seja, o dinheiro entra, como vocês viram, 364 milhões no ano passado, é muito dinheiro, e a gente não vê as ações correspondentes a esse dinheiro que entra. Por exemplo, o CRAS, lá de Parque Anhanguera, está caindo aos pedaços.
Os funcionários de lá vieram lá no conselho pedir ajuda porque a água estava caindo na cabeça deles, dando choque para todo lado, a iluminação, a instalação elétrica, e é problema em todas as áreas da saúde, é só problemas terríveis que a gente observa e que não é compatível o estado em que a saúde Imperatriz se encontra com o volume de recursos que entram nos cofres da Secretaria Municipal de Saúde. A próxima pergunta, pré-candidata, é do Romério Ramalho. Ele é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Imperatriz e faz a seguinte pergunta: a senhora tem alguma política de incentivo direcionada ao servidor municipal concursado de Imperatriz? Sim, eu acabei de falar construção de conjuntos habitacionais para os servidores, valorização também salarial, condições de trabalho. A gente pretende fazer reuniões, a própria prefeita fazer reuniões com os servidores, especialmente os servidores da educação, os professores que lidam com uma situação difícil de rebeldia dos alunos na classe, na sala de aula. Nós pretendemos fazer aí uma reforma na educação que contemple um currículo mais sólido, aumentando as matérias, incluindo aí cidadania, trânsito, meio ambiente, para que a criança possa sair de lá preparada quando ela terminar o 2º grau. Eu pretendo fazer a escola em tempo integral, em que as crianças vão entrar às 7h30 da manhã e sair 5 da tarde. Eu tive o prazer de descobrir uma escola aqui em Imperatriz chamada Tancredo Neves, que já faz isso. Eu pensei que era só em Sobral que isso estava acontecendo no Brasil, mas felizmente descobri aqui um corpo docente de professores muito preparado que estão fazendo esse ensino integral, está dando muito certo. E eu pretendo também dar incentivos ao pessoal da saúde. Eu quero aqui aproveitar para me parabenizar os enfermeiros, assistentes de saúde, porque eles estão sacrificando a sua saúde, a sua vida ali, diante desse quadro aí de coronavírus e de tanta coisa, trabalhando em lugares insalubres, como é o Hospital Socorrão e os postos de saúde. Vai aqui o meu abraço para os servidores da saúde, da educação e demais servidores públicos. Nota que os nossos gestores não tiveram a preocupação com o escoamento das águas através da construção de rede de drenagem. Não fizeram nada ou praticamente nada. Queixam muito que não há verba para isso, mas é uma grande mentira. Dinheiro no governo federal tem muito. Agora, tem que ter projeto consistente, projeto que sejam aprovados. Fazer projeto por fazer não adianta. Nós temos também, pré-candidata, um dinheiro extra que passou a entrar nos cofres do município a partir do ano de 2017, que é o dinheiro da Suzano. Isso dá cerca de 100 milhões de reais por ano. Dá para se fazer, no mínimo, 100 quilômetros de rede de drenagem. Ao longo de 4 anos, 400 quilômetros. Vai praticamente todas as ruas asfaltadas da cidade. Eu pergunto para a senhora sendo eleita, qual é o projeto da senhora para a questão de drenagem? Porque esgoto é com a CAEMA. Ou a senhora vai levar o povo no peito durante 4 anos, como tem sido feito? Nunca levei nada no peito, e principalmente o povo, por quem eu tenho um profundo respeito, uma profunda consideração, porque o artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo. Então, como servidora pública, eu sempre me submeti a esse poder. Eu nunca achei que o poder era meu, porque eu sei que não é. E como prefeita também, eu não vou me comportar desse jeito. Tem um problema, Rui, que é muito sério, e esse é nas áreas federal, estadual e municipal, que é o superfaturamento, os sobrepreços. Todo preço que a prefeitura paga por um produto ou um serviço, ela paga 2 vezes, ou dobrado ou triplicado. Por exemplo, uma resma de papel na papelaria ou no supermercado custa R$20, mas quando vai licitar, a prefeitura
E as empresas que lá comparecem para fazer a licitação, que é quase sempre tudo escondido, a população não fica sabendo o dia da licitação, não pode entrar lá. As empresas oferecem a resma de papel a 50, 60 reais. Um copo de água mineral, outro dia o presidente da Câmara me disse que o copinho desse tamanho de 300 ml custa 50 centavos para as pessoas, mas lá na Câmara ele paga R$1,20, R$1,50. E eu falei, rapaz, por que você faz isso? Ah, porque é assim que é, todo mundo faz assim, porque existe um CIAF, um sistema de preços. Gente, isto não é possível. Por que que alguém vai pagar mais por uma coisa que vale menos? Por que que alguém pagaria 60 reais por uma resma de papel que custa 20? É claro que tem uma coisa errada aí, porque a diferença de 40 reais certamente vai ser dividida entre empresários e prefeito que participam dessa coisa, e isso precisa acabar. Comigo, essa questão do superfaturamento acaba porque eu tenho uma coisa chamada caráter, e eu jamais permitiria que acontecesse uma coisa dessa. Em relação às galerias, é necessário que sejam feitas, eu até já falei numa pergunta anterior, galerias com um diâmetro suficiente para escoar a água. E isso daí vai acabar com as enchentes em Imperatriz. A pergunta, mudando o foco, ela é mais voltada para a mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo transporte. Foi aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores, já inclusive virou lei, que foi legalizado o transporte de táxi-lotação. E até o presente momento, a gente não viu o prefeito, em boa vontade, o atual prefeito, tomar partido de fazer implementações, legalizações a respeito dessa categoria. E a minha pergunta é a seguinte, a senhora, qual a proposta que a senhora tem para os táxi-lotação, que já é lei, mas ainda não o prefeito ainda não teve ainda a boa vontade de se vai criar rotas alternativas ou se vai dar legalidade para eles trabalharem. William, em relação à infraestrutura, o que eu vou fazer é o seguinte, hoje nós estamos, já que eu falo sobre o táxi lotação, nós estamos numa situação terrível com engarrafamentos no início do dia e no final da tarde, porque uma cidade com 300 mil habitantes não tem um viaduto. A gente tem aquela cobrinha ali que foi feita, que não é um viaduto, mas que permite passar de um lado para outro da BR. Nós precisamos fazer o quê? Veja bem, nós precisamos fazer rotatórias ali na entrada da Vilinha, na entrada da Vinópolis, precisamos fazer 2 viadutos aqui, um em cima na Getúlio Vargas, ligando os lados da BR, e um na Dorival Pinheiro. E mais um lá em frente à rodoviária, que também é um setor de congestionamento terrível. Com essas ações, a gente vai conseguir resolver esse fluxo de trânsito que está engarrafado. Eu estava dentro de um carro um dia, estava o secretário de Estado, estava o prefeito Madeira. E na conversa vai, conversa vem, o secretário, que era o Max Barro, perguntou, Madeira, tu não quer um viaduto aqui em cima? Madeira, seria ótimo, mas essa obra aqui de travessia, ela não permite mexer nada enquanto ela não terminar, porque vão derrubar. E aí nós estamos com a travessia. Para fechar também, até uma forma da senhora se posicionar como mulher, no momento que se fala que a mulher precisa ocupar a política, e nós vamos ter uma campanha que de 12 pré-candidatos, ainda não são nem mesmo pré-candidatos só vamos ter a partir do dia 4, quando termina o prazo de filiações de quem vai disputar a eleição. Como a senhora vê, de repente, 2 mulheres disputando a prefeitura da 2ª maior cidade do estado do Maranhão, a senhora e a Mariana Carvalho? Bem, eu quero responder essa questão aí que você disse que Madeira falou que não podia fazer viaduto, por quê? Não poderia naquele momento em função da travessia, que a travessia iria impedir. Isso é conversa para boi dormir, é conversa de quem não quer trabalhar. Mas como pode fazer, minha amiga, se, por exemplo, eles proibiram, a senhora falou na rotatória, essa rotatória também está no projeto, o DENIT proibiu, que eles não vão permitir por causa da obra que vai propor tirar.
Ó, Porque o arremedo do viaduto foi um arremedo. Quando foi para o Davi fazer isso ali, o ministério, ele seria cruzando. E depois o Edson Lobão tirou. eu quero dizer que a gente pode, que esse problema pode ser resolvido e que a gente resolve através de um convênio com o DENIT. Se a gente não conseguir com os chefes daqui, a gente vai em Brasília. Para mim, não tem gabinete fechado em Brasília. Eu entro no gabinete do Supremo, dos ministros do Supremo, de senador, de qualquer um. Ali, basta eu me anunciar com o meu verdadeira função. A juíza Maria das Graças quer falar com o senador tal, com o ministro tal, e a gente fala e a gente consegue. Consegue fazer um convênio com o DENIT e resolver o problema, porque eu penso que o DENIT não está aí para atrapalhar as coisas, mas sim para dar solução. E nós faremos esses viadutos com autorização e um convênio com o DENIT. Fica aqui meu muito obrigado. Mais uma vez, eu quero me solidarizar com as famílias de nossa cidade que foram atingidas pelas enchentes, que, mais uma vez, perderam os seus móveis, os seus bens, estão desalojadas, em situação de terrível sofrimento, não dormem de madrugada com medo de afogar, da água passar por cima delas. E isso era uma coisa que já poderia ter sido solucionada e não foi por gestões que dão esse tipo de explicação que o William acabou de fazer aí. Ou seja, se amarram em teia de aranha. Se a gente tiver uma prefeita ou prefeito que tenha bom caráter, conhecimento e coragem para fazer as coisas, a gente consegue fazer dessa cidade uma cidade melhor. Muito obrigado a cada um dos convidados.